Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem e ou eu aviso qual vídeo vai ser. E segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se Portugal tivesse colonizado a Austrália? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, para quem não sabe, sim, por incrível que pareça, Portugal acabou chegando na Austrália antes mesmo dos britânicos, antes de qualquer um. Tanto é que eles já tinham até mesmo a Austrália, o contorno aí da Austrália mapeado. E os portugueses acabaram chegando na Austrália em média aí ainda nos anos aí de 1500 e pouco, um pouco antes aí até mesmo de chegar em Macau. Mas eles acabaram aí por decidir não colonizar. Mas como é que seria se eles tivessem colonizado? Então, vamos lá. Vamos supor que os portugueses eles chegam aí, vêm à Austrália, mas eles não ligam tanto. Aí então eles acabam aí indo para Macau, depois eles acabam ficando em Macau e aí eles começam a pensar: e se a gente tiver uma outra rota, um outro lugar aí para ficar mais fácil a negociação? Então, e ter mais portos, mais terras e mais território. Então eles acabam descendo para a Austrália, eles pegam aí meia dúzia aí de gente e faz uma expedição ali na costa da Austrália. Como eles veem aí que não tem muita gente, aí sim eles começam a colonizar, criando portos, cidades costeiras, né, para ficar os marinheiros, soldados e os comerciantes. Depois disso vai vindo igreja, vai vindo mais soldados, polícias. E também eu acredito fielmente que os portugueses eles iriam usar a Austrália como prisão. Então os indianos de Goa e os chineses ou portugueses de Macau provavelmente seriam presos, né? E quando tivesse bastante gente, eles seriam colocados num navio e levados para a Austrália, porque caso eles acabassem fugindo, eles iam dar no meio do nada e iam ter que enfrentar uma aranha de 2 metros de altura. Então não seria vantajoso para eles, até porque eles também não conhecem o território. Se eles estivessem em Goa, eles podiam fugir para qualquer lado. Se eles estivessem em Macau, podiam fugir para qualquer lado também. Então com isso, eles fariam, né, a Austrália uma prisão justamente para evitar a fuga. E caso tivesse fuga, evitar aí qualquer outro problema, já que a Austrália, entre aspas, seria um território vazio. Então, beleza, os tempos vão se passando, né? O Portugal vai negociando e junto com isso chegamos aí à Primeira Guerra Mundial. E como Portugal estava aí do lado da Tríplice Entente, ficaria muito mais fácil e muito mais rápido aí para os portugueses acabarem indo declarar guerra à Alemanha e com isso basicamente ajudando os britânicos. Mas eu não acredito em que eles poderiam chegar a invadir ou declarar guerra contra o Império Otomano. Eu acho que Portugal não tinha gente suficiente para isso fora da Europa. Então, a partir disso, eu acredito que sim, Portugal poderia dar um apoio de bombardeio nessas questões, poderia dar um apoio levando e buscando tropas e feridos.
mas eu não acho que Portugal ia mandar gente para desembarcar ali no Império Otomano, principalmente, né, porque os australianos e os lusos-australianos eles iam se ver como colonos, então a motivação deles para lutar seria baixa. Então eu acho que sim, né, eles poderiam acabar enfrentando outros países, declarando guerra e tal, mas eu acredito que seria mais batalha naval. Então com isso, Galípoli talvez nunca nem teria acontecido, ou se tivesse acontecido, os britânicos e os franceses iam ter tido muito mais baixas do que tiveram, né, porque estava australiano, britânico, francês, meia dúzia de indiano. Então seria muito improvável que a Austrália acabasse desembarcando aí em Galípoli. Já o final da Primeira Guerra Mundial nós não vamos alterar, e quando Portugal aí acaba subindo Antônio de Oliveira Salazar, as coisas aí na Austrália começam a ficar talvez um pouco mais tensas, né, porque vai começar a ser um pouco mais rígido, e eu acredito que lá também poderia acabar se transformando em uma outra espécie de prisão colonial, numa espécie aí também de presos políticos, já que seria muito difícil também convencer pessoas a causar uma rebelião em Portugal, né, caso esses políticos acabassem se juntando com a oposição armada aí de Antônio de Oliveira Salazar. E por que eu estou levando isso para a Austrália? Porque a gente já vai trabalhar a partir daqui, tá? Então, essa oposição aí do Salazar provavelmente vai tentando convencer, né? Vai tentando montar guerrilha, partido de esquerda, partido comunista clandestino. Obviamente, eles vão tendo repressão. Aí, durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal vai declarar neutralidade. Mas o Japão ainda assim vai ver a Austrália com hostilidade, justamente por causa, né, de seu tamanho, suas terras. E do mesmo modo que o Japão invadiu Macau e Timor-Leste, que eram colônias portuguesas, aqui o Japão vai invadir, só que eles vão atacar diretamente a Austrália. E aí que Antônio de Oliveira Salazar vai ficar num impasse, e eu acredito que isso aconteceria em 1942. E eu acho que para o Japão não adentrar muito, ainda no finalzinho de 1942, início de 1943, o Japão iria permitir que os britânicos e que os americanos tivessem bases por lá, né, justamente para que assim Portugal não entrava diretamente na guerra e também não perdia diretamente a Austrália. E a partir desse momento, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, poderiam sim ter voluntários australianos, poderiam sim ter guerrilheiros lusos-australianos, mas os australianos iam começar a sentir um certo abandono de Portugal, né, já que, querendo ou não, Antônio de Oliveira Salazar não tinha poderio econômico e militar para sustentar uma guerra na Austrália, então eles iriam terceirizar a segurança. E com isso a população iria ver que Portugal estava abandonando os australianos e que eles estavam terceirizando a segurança e que não dava para confiar muito nos portugueses. E isso poderia sim acabar gerando alguns protestos, né, algumas ondas aí de violência. E aí sim que a polícia portuguesa teria que agir e os grupos comunistas também poderiam acabar se fortalecendo um pouco, uma vez que os próprios japoneses poderiam acabar desviando armas, né, justamente para que tenha uma rebelião na Austrália e que atrapalhe o plano dos aliados. Mas não vamos alterar aí o final da Segunda Guerra Mundial, porém a Austrália já vai começar aí com um certo incidente. A partir de 1945, né, vão começar uma série de incidentes entre rebeldes, opositores do Antônio de Oliveira Salazar, junto contra o governo português, contra o Estado Novo, se eu não estou enganado. E com isso as pancadarias vão acontecendo. Já, lógico que não vai ser uma guerra, não vai ser algo tão radical, mas vão ser conflitos aí esporádicos e de certa forma aí conflitos demorados até que essas guerrilhas, esses partidos aí acabem sendo dissolvidos. Já
Nos anos 50, em 1953, 1954, a China e a União Soviética poderiam começar a dar um certo apoio a esses grupos, seja com informação, seja com armas, apoio diplomático, anticolonização. E com isso os grupos comunistas, os grupos de esquerda, os grupos socialistas vão crescendo, sindicatos, greves, pancadaria, e isso tudo apoiado pela União Soviética e, obviamente, por estar falando de Guerra Fria, os Estados Unidos poderia acabar apoiando Portugal e não só isso, né, mas como procurar mediar um diálogo. E as autoridades portuguesas e esses grupos manifestantes vão iniciar um diálogo, acredito que a partir de 1957, 1959. E a partir desse momento eles vão negociando, os ataques vão parando tanto de um lado quanto do outro. E com isso a Austrália ela iria virar um território autônomo de Portugal. Mas eu acredito que já em 1967 ou então em 1970 a Austrália poderia acabar tendo aí a sua independência. E não seria uma independência através da violência, né? Seria uma independência negociada, diferente aí dos outros países africanos, porque Lisboa já estava ficando sem recurso, pois eles estavam sendo drenados totalmente ali no continente africano. Então, para evitar que surgisse um novo país comunista na Oceania, eles iriam negociar e com isso eles basicamente iriam fazer um acordo, né, que iriam retirar a polícia, o exército, iriam ajudar em certas coisas. Já os australianos iriam dissolver os partidos comunistas, os partidos de extrema esquerda. Então, e também um acordo de cooperação econômico-militar entre a Austrália e Portugal. Né? No caso, seria um estilo uma Commonwealth, só que lusitana. E isso, né, deixaria os australianos de boas. O Salazar também já não estava mais com aquela moral toda, já não estava mais conseguindo fazer grandes coisas. Então, aos poucos, aí Portugal iria se retirando aí do cenário australiano. E como é que seria a luso-australiana, a Austrália portuguesa? A Austrália portuguesa seria basicamente uma espécie de Brasil, só que iriam ter bastante chinês, iria ter bastante indiano e sem contar, né, a população nativa. Mas ainda assim, apesar de ter bastante chinês e indiano e negro de certa forma, eu acredito que a população majoritariamente seria portuguesa europeia. E sim, teriam discriminações raciais, teriam diferenças sociais entre os brancos, os negros e os asiáticos, e isso deixaria bem evidente. E lógico, né, que casos de racismo aconteceriam, medos aí de protestos comunistas. Os chineses, durante a Guerra Fria, né, os descendentes de chinês, eles seriam extremamente vigiados, né, pela polícia. Qualquer tipo de contato aí com a China seria algo suspeito, até que eventualmente aí Portugal começasse aí a negociar de volta com a China. Aí os chineses poderiam andar tranquilamente, mas a Austrália também seria bem diferente de hoje em dia. Talvez não seria tão rica, talvez eles não seriam tão fortes militarmente, mas eu creio que a marinha australiana seria extremamente boa, seria extremamente eficiente. E os acordos aí, e eventualmente Portugal estaria sempre de olho aí na Austrália, na Ásia de certa forma também, porque eles teriam, né, um contato direto e sem contar com diversos treinamentos militares entre Portugal e Austrália. Mas, se tratando de assuntos geopolíticos, como reivindicações do Mar do Sul da China, apoio a isso ou aquilo, eu creio que a Austrália iria se manter bem neutra, bem na deles, porque eles não teriam, né, como contar com Portugal em uma eventual defesa da ilha. Então, eles não buscariam treta, eles não buscariam comprar a briga de Portugal também, e seria cada um na deles. Beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Inscrito que me pediu essa teoria, comenta aí
o que você achou, comentem aí o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem aí a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço, beleza? Enfim, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Veja os vídeos tanto do card quanto da descrição. Quem puder dar aquele apoio também eu agradeço. Me siga no Insta e nas minhas outras redes sociais, eu vou estar deixando aí na descrição, beleza? Enfim, falou e fui!